Fala pessoal, Thiago Damasceno do perfil canal História na Medina, no terceiro vídeo da série sobre a questão palestina. Espero que não tenha ficado confuso a numeração, porque eu coloquei a introdução como vídeo 0 e a parte 1 como segundo vídeo e assim sucessivamente. Na introdução está aí no IGTV, no YouTube, você pode conferir. Eu fiz uma contextualização geral do Estado de Israel, do que ele faz com os palestinos, o massacre, a limpeza étnica. No segundo vídeo, parte 1, eu comentei sobre o conceito de sionismo, que é o conceito nacionalista que é a base ideológica do Estado de Israel, conceito esse desenvolvido pelo Theodor Herzl, jornalista austríaco-judeu, desenvolvido no seu livro O Estado Judeu, lançado primeiramente em 1896. Então, expliquei lá o que é o sionismo, um empreendimento colonizador, explorador e etnocêntrico. E agora eu vou dando prosseguimento, vamos falar aqui na parte 2 sobre colonização sionista e imigração judaica. Vou seguir a cronologia linear. Esse vídeo eu vou mostrar então que o problema da questão palestina, ou melhor, a questão palestina, o problema que há na Palestina, dessa limpeza étnica de Israel, é um conflito essencialmente político, apesar de ter sim seus discursos religiosos, ideias religiosas no meio, é um conflito político relativamente recente na história. Começa ali no século XIX com a imigração judaica, a imigração massiva de judeus para a Palestina, e aí começam os conflitos. Então ele é essencialmente um conflito político-territorial. E eu vou citar aqui os dados, lembrando que as referências estão todas na descrição aqui do post ou do vídeo. Vamos lá. Então essa ideia de que a questão palestina é um conflito milenar, ancestral, não. Isso aí, como eu falei, é um conflito historicamente recente ali, século XIX, final do século XIX em diante, com a imigração judaica massiva. Imigração judaica essa fomentada pela ideologia do sionismo. Então, uma imigração problemática, porque o sionismo ele queria substituir a mão de obra nativa palestina no território por uma mão imigrante judaica. O que era a Palestina, então, ali no século XIX? No século XIX, a região que hoje nós chamamos de Palestina, que você pode dar um Google aí e achar rapidamente o mapa, essa região era chamada de Grande Síria e comportava não só a Palestina, o território hoje da Palestina e de Israel, mas também os territórios dos atuais Síria, Líbano e Jordânia. Era um território grande de mais ou menos 27 mil quilômetros quadrados, sob domínio do Império Turco Otomano. Era uma zona majoritariamente semiárida, desértica, com atividade agrícola precária. E a principal atividade na região não era a agricultura nesse período, século XIX, era o comércio. Como eu falei, o Oriente Médio, desde a antiguidade, é uma região estrategicamente importante para o comércio, porque é uma região de trânsito entre África, Europa e Ásia, então sempre foi uma região muito importante para o comércio, sempre foi um caldeirão de culturas ali, várias sociedades, civilizações se relacionando. E aí, o domínio do Império Turco Otomano em boa parte do Oriente Médio, incluindo na Palestina, que é a Grande Síria, como eu falei, começou em 1516, 1517 e foi até 1922, ou seja, depois do fim da Primeira Guerra. Lembrando que o Império Turco não resistiu à Primeira Guerra. Logo após a guerra, ele se desmantelou e se tornou hoje o que é a Turquia. Como se dizia na época, o Império Turco era o homem doente da Europa, que tinha posses na Europa também, e se dizia, todo mundo previa ali, os estudiosos, os analistas militares, de que o Império Turco iria se desmembrar, se desmantelar com o fim da Primeira Guerra, que foi o que aconteceu. E aquela região do Oriente Médio, os países atuais, as fronteiras foram definidas entre 1906 e 1922, principalmente por duas grandes potências da época, Reino Unido, Inglaterra e a França. Então, é o que diz como se diz, fronteiras artificiais. Esses dois países, esses dois impérios dividiram ali o Oriente Médio entre si. Daqui a pouco eu vou falar quem ficou com cada região. Esse fenômeno é chamado também de balcanização do Oriente Médio. Mas vamos então, nesse contexto todo de sionismo no século XIX, de Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra até a Segunda, houve a colonização sionista com a imigração judaica, porque o objetivo do sionismo era esse, substituir
mão de obra nativa palestina por mão de obra imigrante judaica. Então, em 1882, começou a primeira fase da implantação sionista na Palestina, patrocinada pelo barão britânico Nathan Rothschild. Rothschild, esse nome é Rothschild, se você quiser procurar. Família Rothschild, uma família de origem judia, com muitos negócios na Europa há algum tempo aí, pelo menos desde o século XIX. Negócios com bancos e com vinhos. Se eu não me engano, tem até, eu vi uma matéria, tem um membro da família vivendo aqui no Brasil e trabalhando com vinhos. Então, a família Rothschild, ela financiou a formação de 19 colônias e uma escola agrícola na Palestina. Vamos tomar cuidado aqui para não pegar aquele discurso, o judeu bancário, o judeu avarento. Não, como eu falei, esse discurso é problemático, falei no vídeo passado. E há milionários, famílias milionárias no mundo. Então, a família Rothschild é uma. Lembrando que esse discurso de judeu avarento, ambicioso, bancário, que vai acabar com nossas oportunidades, ele é um discurso antissemita do século XIX, de uma Europa que não aceitava, que não via com bons olhos a imigração de judeus pobres da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Inclusive, esses grandes barões da família Rothschild, mesmo de origem judia, eles também não queriam saber, não viam com bons olhos judeus pobres da Europa Oriental, lá na Europa Ocidental. Por isso que eles financiavam também o empreendimento sionista lá na Palestina. Então, vemos aqui que o fator religioso não explica tudo. O fator de classe social também explica muita coisa. Nenhum fator isolado, independentemente, vai explicar tudo. Então, que às vezes as pessoas, qual é a explicação religiosa, a explicação financeira, de classe, de gênero, e só um desses fatores não explica as coisas, gente. É uma confluência de fatores. Então vemos aqui que havia sim uma divisão de classes dentro do judaísmo, judeus pobres, judeus ricos. Desculpa se eu estou me movendo aqui, que eu não sei o que deu hoje, eu não achei a posição aqui correta do meu banco, do jeito que eu estou sentado. Mas enfim, vamos lá. Então, já com a primeira leva de judeus patrocinados pelo sionismo na Palestina, iniciada em 1882, com a formação dessas 19 colônias e uma escola agrícola, já começaram as primeiras tensões e conflitos entre imigrantes judeus e palestinos. Em 1897, foi feito o primeiro congresso sionista em Basileia, na Suíça. Esse congresso reuniu 204 membros, muita gente para um projeto político. Hoje, você pode pensar que 204 pessoas para um congresso é pouco, mas na época, gente, vamos lembrar que era outro mundo, as condições de comunicação e de viagem eram diferentes. Então, 204 intelectuais, políticos presentes no congresso é muita gente. E nesse congresso sionista, no primeiro congresso sionista, fundaram a Organização Sionista Mundial. E esse congresso foi fundada a Organização Sionista Mundial e esse congresso foi encabeçado pelo Herzl. Aí, em 1900, 3 anos depois, as colônias Rothschild, aquelas 19 patrocinadas pelo barão Nathan Rothschild, foram transferidas para a proteção de outro barão, também judeu, Maurice de Hirsch, acho que é assim que pronuncia. Maurice, como a gente escreve aqui em português, de espaço Hirsch, H-I-R-C-H, se você quiser dar um Google aí. Maurice de Hirsch, filantropo financista judeu. Ele era da Associação de Colonização Judaica, Jewish Colonization Association. E aí, por pouco tempo, essas colônias do barão Maurice de Hirsch exploraram a mão de obra palestina local, por pouco tempo. Depois foi substituída pela imigração judaica. Então, lembrando isso, a Europa não via com bons olhos a migração de judeus da Europa Oriental, judeus pobres perseguidos da Europa Oriental. Então, era do interesse político das potências europeias colocar esses imigrantes ou refugiados lá na Palestina. Embora ainda não houvesse em 1900 esse conceito de refugiado, a gente pode pensar nesses judeus um pouco como refugiados, mas no geral se usa o termo imigrantes para eles porque eles tiveram ali um aparato estatal, no caso do Reino Unido, para migrarem para a Palestina. E ali, mais ou menos em 1905, houve a segunda onda de imigração sionista, feita por judeus influenciados pelas ideias socialistas lá da Revolução Russa, por volta ali de 1905. Então, o sionismo, apesar de ele ter sido desenvolvido e, como eu falei no vídeo anterior, estruturado pelo Theodor Herzl, ele tinha várias correntes. Então, tinha um sionismo mais
tradicional, o sionismo sionista. E aí, então, são ideias, o sionismo... Isso, desculpa, o sionismo sionista, o sionismo socialista, desculpa, sionismo socialista. Ah, então era um socialismo junto ali com a ideia de colonização? Sim. Aparentemente contraditório? Mas tinha a corrente do socialismo dentro do sionismo. E então o projeto sionista, a peculiaridade dele, diferente de outros projetos colonizadores, era isso, não era explorar a mão de obra nativa da Palestina, os palestinos, mas sim substituir essa mão de obra por uma mão de obra imigrante judaica. Tá aí uma característica específica da colonização sionista. Com o tempo, os judeus foram comprando, esses magnatas judeus foram comprando as terras palestinas que não eram de propriedade dos palestinos. A maioria dos palestinos eram bem pobres, trabalhadores pobres. Os donos dessas terras eram turcos e sírios. Principalmente turcos. Eles nem habitavam nessas terras, quem trabalhava nas terras eram os camponeses palestinos. Então, aos poucos, os judeus foram comprando o sionismo. Como eu já falei aqui, havia vários órgãos, então a burocracia administrativa sionista foi comprando as terras pertencentes a turcos e sírios, onde trabalhavam palestinos, e colocando no lugar para trabalhar imigrantes judeus. E aí você já vê uma das causas do conflito. Uma família está lá vivendo na sua terra, então de repente ela fica desempregada e imigrantes vão trabalhar lá no lugar dela. Não uma família, eu citei aqui um exemplo, mas várias famílias. Isso explica o começo dos conflitos na região. Nesse momento a gente pode falar mais ou menos de conflito, talvez não, mas enfim. Problemática é, como eu falei antes, a ideia de conflito ela pressupõe um equilíbrio de forças. Como o sionismo foi patrocinado pelo Império Britânico, então talvez não se deva falar em conflito nesse período, pensando melhor aqui. Então eu vou falar de tensão, porque sempre quando você estuda esse caso, você vê que sempre as forças sionistas estiveram bem mais equipadas militarmente e politicamente do que os palestinos. E aí, em 1904, Theodor Herzl morreu. Nisso já haviam várias correntes dentro do sionismo, como eu falei, corrente tradicional, uma corrente mais de esquerda, uma corrente socialista, enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Em 1917, Declaração Balfour. Na época, essa declaração foi uma carta enviada pelo Arthur James Balfour, que era o ministro das Relações Exteriores do Império Britânico na época, uma carta mandada para o Lord Rothschild da época, que era uma carta dando o ok para o sionismo e a criação de um Estado judeu na Palestina. Então essa carta passou para a posteridade com o nome de Declaração Balfour. Coloquei o link para ela também. E ela foi enviada pelo ministro Balfour em 2 de novembro de 1917 para o Lord Rothschild. E eu vou ler aqui porque é bem curta, uma mensagem curta, e vamos ver o que essa carta diz, que é um teor bem problemático, porque é um teor colonizador. Caro Lord Rothschild, tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações sionistas judaicas que foi submetido e aprovado pelo Conselho de Ministros. E aí abre aspas a manifestação do Conselho de Ministros. O governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e enviará seus melhores esforços para facilitar a realização deste objetivo, estando claramente entendido que nada deve ser feito que pode prejudicar os direitos civis e religiosos de comunidades não judias existentes na Palestina, ou os direitos e status políticos de que gozam os judeus em qualquer outro país. Fecha aspas. E a carta continua. Eu ficaria grato se você levasse esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Com os melhores cumprimentos, Arthur James Balfour. Então, na Declaração Balfour, a gente vê que o Império Britânico apoiou o sionismo. Havia toda uma negociação entre a parte burocrática do Império Britânico e das organizações sionistas. E é isso. E a carta fala de respeitar os direitos dos não-judeus na Palestina, que na prática nada foi respeitado. Vamos já explicar isso posteriormente. Então, é uma carta que mostra o jogo duplo que o Império Britânico fez na Palestina, a estratégia de dividir para reinar. Agorinha eu vou explicar mais sobre isso.
E a Declaração Balfour, segundo o professor Andrew Trauman, que eu me baseei num dos textos dele para esse vídeo, ela tinha objetivos políticos. Claro que não era só apoiar a criação do Estado judeu e dizer, pelo menos na teoria, de que ia apoiar os palestinos. Então, quais eram os objetivos políticos dessa carta? Era conseguir a simpatia, o apoio da comunidade judaica dos Estados Unidos, que era grande, para quê? Para que eles, os judeus estadunidenses, para que os judeus estadunidenses, simpatizados com o Império Britânico, pressionassem os Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra ao lado dos ingleses. E também havia uma intenção com o Império Russo, nessa declaração britânica, que era fazer com que os judeus russos, ainda lá, pressionassem o Império Russo a não deixar a guerra, apoiando então os franceses e britânicos. Então, jogo duplo nessa intenção, não só jogo duplo na Palestina em apoiar judeus e teoricamente palestinos, mas também em angariar apoio de judeus estadunidenses e judeus russos para que pressionasse os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra apoiando o Império Britânico e para que os judeus na Rússia pressionassem o governo russo a não sair da guerra. Então, o Império Britânico tinha aí suas intenções envolvendo a Primeira Guerra. Lembrando que essa declaração é de 1917, quase no final da Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. E aí fica a questão, como que não vai criar a Declaração Balfour fala que não vai mexer nos direitos da população nativa, mas como não criar conflitos colocando uma população estrangeira em um território já habitado por pessoas. Como eu disse, existiu o slogan do sionismo, uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso, uma terra sem povo para um povo sem terra. Nada mais mentiroso do que isso. Então eles vendiam essa ideia de que a Palestina era inabitada. Não era, gente. Não era inabitada, nunca foi inabitada. Pelo menos desde a antiguidade, muitos povos habitam aquela região, sucessivamente, né? Alguns ao mesmo tempo. Enfim, em 1918 foi feita outra declaração anglo-francesa, e a França já entrou na jogada. As duas potências se comprometeram a, abre aspas, completa e definitiva libertação dos povos há tanto tempo oprimidos pelos turcos, fecha aspas, nessa declaração. Lembrando que na Primeira Guerra o Império Turco era inimigo ali do Império Britânico e da França. E aí então houve a repartição do Oriente Médio entre Império Britânico e francês. São a repartição em mandatos políticos, quem ia ficar com cada território. Como eu falei no início do vídeo, esse fenômeno também é chamado de balcanização do Oriente Médio. A França ficou com o Líbano e Síria, e o Reino Unido e Inglaterra com Iraque, Palestina e Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Eles construíram as fronteiras desses países e dividiram o mandato político entre eles. Um acordo secreto, na época, foi feito em 1916, na época era secreto, definiu isso, o acordo Sykes-Picot, acho que assim pronuncia, ou Sykes-Picot. Pode dar um Google aí que você vai encontrar sobre esse acordo. É problemático, né, porque são potências interferindo em outros países, visando a exploração. E aí criaram as fronteiras, mas criaram as fronteiras até que é comum você encontrar estudos sobre isso, dizendo que criaram as fronteiras meio que do nada. E outros estudos falam que não foram meio que do nada também, né? Já havia ali um certo consenso territorial, né, que baseou a divisão desses países. Mas, enfim, de todo modo, foram países criados ali entre 1906 e 1922, com as mãos dos impérios britânico e francês, Síria, Líbano, Transjordânia, Palestina. E a estratégia inglesa era essa, dividir para reinar, porque o Império Britânico apoiou os judeus, facilitando a imigração e vendendo armas para eles, e ao mesmo tempo restringia as imigrações sempre que os conflitos chegavam a níveis alarmantes, ou melhor, sempre que as tensões chegavam a níveis alarmantes. Desculpa se eu uso conflito, como a gente fala, por hábito ao falar de guerra, limpeza étnica, mas lembrando que se eu falar conflito, vocês me perdoem, mas desde muito cedo é limpeza étnica e violência forçada e forças assimétricas, não é exatamente conflito. Então, vocês me desculpem que eu não consigo filtrar aqui toda hora de não falar conflito, mas sempre as relações de forças entre sionistas e palestinos são assimétricas até hoje. As forças sionistas israelenses têm muito mais poder bélico.
E aí, em 1920, foi criada a Agência Judaica, criada pela Organização Sionista Mundial, criada lá naquele congresso de 1897, primeiro congresso sionista. Então, o objetivo era da Agência Judaica colaborar diretamente com a administração britânica. Então, como eu falei, o sionismo foi um grande projeto burocrático, administrativo, político. Havia seus órgãos, cada um com suas funções e organização própria. A Agência Judaica, criada em 1920, dirigia o Haganah. O Haganah foi fundado em junho daquele ano, junho de 1920. Era uma organização militar, milícia ou exército clandestino criado para defender as colônias sionistas. Enfim, o Haganah era o braço armado do sionismo lá na Palestina. Fontes sionistas vão chamar de organização militar, talvez milícia no sentido positivo, e fontes mais críticas pró-Palestina vão chamar de exército clandestino, que é o termo que eu concordo, até porque legalmente, como o mandato era britânico, deveria, do ponto de vista legal, não estou falando aqui do ponto de vista moral não, só legal. Então, se o mandato da Palestina estava com o Império Britânico, desde 1922, né, com o fim do Império Turco, então deveria existir outra força militar lá? Não, mas tinha um Haganah. Então, vou chamar aqui de exército clandestino, organização paramilitar, era o braço armado do sionismo, isso é fato. O que eu estou falando aqui depende, o nome que você... o tipo de organização do Haganah, a valoração dele vai depender das fontes, mas de todo modo era o braço armado do sionismo. E aí o Haganah foi atuante de 1920 a 1948, ou seja, 28 anos. O Haganah foi o embrião do atual exército israelense. Aí, como eu falei, em junho de 1922, a Liga das Nações aprovou o mandato britânico da Palestina, Império Turco desmembrado, Liga das Nações, Império Britânico, aquele território ali é seu, administre. Lembrando que a Liga das Nações foi o protótipo da ONU, foi a organização em busca que visava a paz mundial e arbitrar conflitos, primeira organização internacional nesse sentido, e depois foi o embrião ali da ONU, criado depois da Primeira Guerra, e a ONU depois herdou muitas características da Liga das Nações, mas a ONU só foi criada depois do final ali da Segunda Guerra, 1945. Na verdade, não lembro se é exatamente depois da primeira, da segunda ou no finalzinho, tem que rever isso aí. Mas sim, foi criada em 1945, com sede em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, a ONU, apesar teoricamente, ser neutra, não partidária de conflitos, os Estados Unidos ali sempre apoiou muito a ONU na sua origem. Então, isso aí mostra uma ONU, em muitos contextos, parcial, a favor das potências encabeçadas pelos Estados Unidos, questão problemática. Mas isso é outro assunto. E aí, em 1936, houve muitas greves de palestinos contra imigrantes e sionistas. E aqui, vamos ver, já dá para ver um quadro populacional comparativo. Para a gente entender que a imigração judaica, a colonização sionista foi sempre colocando mais e mais judeus imigrantes na Palestina e os conflitos acirrando. Em 1880, 1882, havia cerca de 500 mil pessoas habitando a Palestina. Desses 500 mil, 24 mil eram judeus. Os demais a gente vai chamar aqui de palestinos nativos. Então, em 1880 e 1882, a população judaica na Palestina era minoritária. 24 mil membros, mais ou menos, porque os números são todos aproximados. 24 mil judeus para 500 mil de uma população total. Em 1914, ali no início da Primeira Guerra, 700 mil palestinos e 60, 80 mil judeus. E aí, depois, então, novamente, os judeus minoritários aqui na Palestina, bem minoritários no começo da Primeira Guerra, mas sempre foi crescendo esse número. O número de palestinos foi crescendo, mas o de judeus também. E aí, em 1914, já havia... 1914, 700 mil palestinos e 60, 80 mil judeus. E já havia, na Palestina, 44 colônias agrícolas sionistas. Colônias, enfim, onde os judeus trabalhavam com agricultura. 44 colônias agrícolas sionistas em 44 mil hectares de terra. Então, o número de judeus na região sempre foi aumentando, o número de colônias agrícolas e o número da posse de terra também, né? A quantidade de terras em posse dos judeus. E ali...
nos anos 30, principalmente entre 1932 e 1938, mais de 200 mil judeus entraram na Palestina, fugindo das perseguições nazistas. Então, o nazismo ascendeu na Alemanha na década de 1930, então isso influenciou para que muitos judeus fossem para a Palestina, cerca de 200 mil entre 1932 e 38. E as greves, os palestinos, protestos acontecendo naquela década. Então, foi uma década turbulenta no mundo, na Alemanha e na Palestina principalmente. E aí, em 1947, estamos aí, 2 anos depois da Segunda Guerra de 1939 a 1945. Em 1947, a população de árabes palestinos na Palestina, era de 1,3 milhão e a de judeus 650 mil. Então, desde 1914 a 1947, o número de palestinos aumentou 600 mil e o de judeus foi quase isso, cerca de 570 mil. Então, você vê que entrou muito judeu na Palestina e isso foi causando mais conflitos. A Grã-Bretanha, o Império Britânico, tentava, como eu disse, apoiava a imigração judaica, mas sempre que as tensões estavam nas alturas, restringiu. E aí isso começou em 1922 com o Livro Branco, que era um documento que restringia formalmente a imigração judaica. Só que essa medida em 1922 não foi colocada em prática e os judeus migraram para a Palestina de forma massiva, né, grandes números. E aí, em 1900, lembrando que na década de 1930 houve muitas greves dos palestinos, muitos protestos, de modo que em 1937 uma comissão britânica chefiada pelo Lord Peel, se pronuncia assim Peel, P-E-E-L, se você quiser dar um Google aí, Comissão Peel fez o primeiro plano de partilha da Palestina. Então, o primeiro plano de partilha da Palestina é de 1937, chamado de Plano Peel, ou Plano de Partilha Peel, em que teorizava um Estado judeu, um Estado palestino e 2 cidades sob a administração da Liga das Nações, sob controle internacional, no caso, que eram Jerusalém e Belém. Então, cidades importantes religiosamente, então elas ficariam sob controle internacional. Era esse o plano de divisão da Comissão Peel. Um Estado judeu, um Estado palestino e Jerusalém e Belém sob controle internacional da Liga das Nações, futuramente no caso da ONU, mas sabemos que esse Estado palestino nunca foi feito, fora que essa partilha Peel nunca consultou a população palestina também, só os interesses britânicos e sionistas. Na década de 30 também, devo citar aqui, que havia o nacionalismo árabe que apoiava os países do eixo. O nacionalismo árabe apoiando, dependendo do contexto, a Alemanha? Sim. Eu não encontrei muito sobre essa aliança. A autora que eu usei aqui, Helena Salem, do livro Que é Questão Palestina, fala que, vez ou outra, o nacionalismo árabe apoiava o eixo, a Alemanha. Você pode pensar contraditório? A Alemanha anti-judeus, antissemitas e apoia os árabes, que dependendo do discurso, da ideia da época, são considerados semitas? Sim, contraditório. Mas a gente tem que ver que é aquela coisa. Um só aspecto da realidade, religião, etnia, gênero, classe, não explica tudo. Então, essa aliança aqui, por mais bizarra que pareça, tinha suas intenções políticas, porque o nacionalismo árabe, na época, era contrário aos interesses britânicos. Então, se aliou ocasionalmente, até onde eu encontrei, se aliou ocasionalmente com a Alemanha nazista, que era também inimiga do Império Britânico. Era uma coisa de... Então não vamos pensar que, então os árabes são nazistas. Não, gente. Era um apoio contextual, ocasional, com interesses políticos de se aliar aos inimigos do seu inimigo. No caso, os inimigos dos árabes, pode ser entendido naquele período, o Império Britânico. Então vamos fazer essa leitura contextual pensando nesses interesses políticos, nessas alianças. Aí, em 1939, o Império Britânico publicou o segundo Livro Branco, que era o documento que restringia a entrada de judeus. Houve críticas sionistas a isso, mas foi um livro que os britânicos tentaram, de fato, foi uma restrição que os britânicos tentaram fazer de fato. Previam a entrada de 75 mil judeus entre 1939 e 1944. Ou seja, segundo esse
Segundo esse livro branco de 1939, só 75 mil judeus deveriam entrar na Palestina entre 1939 e 44. Acontece que foi o tempo da Segunda Guerra, perseguição dos judeus ao nazismo. Logo, entraram mais judeus do que o previsto, cerca de 150 mil, ou seja, o dobro. Bem, então, vocês veem aí que a questão palestina tem uma história bem complexa. Tem lados? Tem um certo e errado? Tem. Como eu falei, o projeto sionista, ele é militarmente assimétrico e, se depender do sionismo, os palestinos serão extintos. O esforço de Israel é esse. O esforço de Israel como Estado é esse. Mas quando a gente faz um recorte histórico do contexto, né, a gente vai entendendo tudo, a gente vê que é bem complexo, né, questão de alianças políticas, mas de todo modo isso não tira o caráter de beliculosidade muito grande de Israel. Vamos falar nesse contexto todo de imigração judaica, patrocinada pela colonização sionista, ou melhor, patrocinada pelo Império Britânico e administrada pela colonização sionista, grupos extremistas sionistas, grupos terroristas. Lembrando que o terrorismo que eu falo é quando um grupo militar ou paramilitar ataca deliberadamente civis para conseguir seus objetivos políticos, territoriais e implantar o terror na população devido à ação, à belicosidade assimétrica de suas táticas. Os terroristas sempre atacam com tudo, sem ter piedade, sem ter misericórdia, justamente para implantar o terror, o pavor social. E aí, então, dois grupos terroristas sionistas, o Irgun e o Stern. Então, os palestinos não são os palestinos os terroristas da parada? Não. Hoje o terrorista é o Estado de Israel e desde sempre foram sionistas terroristas. O Irgun é o nome, acho que pronuncia em hebraico Irgun, não estudo hebraico, estudo árabe. Acho que alguma pronúncia parecida, então vou falar aqui Irgun em português, que é a sigla. Que é a sigla para o nome hebraico chamado Organização do Exército Nacional. O Irgun foi fundado pelo Abraham Stern e David Herzl. Foi fundado em 1938. Era um braço do Haganah, o braço armado do sionismo, que tinha um A oficial, porque ele era administrado pela agência, se eu não me engano aqui, a agência judaica. Isso, a agência judaica, lembrando. A agência judaica administrava o Haganah, que era o braço armado do sionismo, e o Irgun, grupo terrorista sionista, veio do Haganah em 1938. Quando os ingleses começaram a reprimir a imigração judaica, em 1939, com o segundo livro branco, o Haganah começou a atacar os ingleses. E aí, depois os ingleses fizeram uma trégua, porque o Império Britânico precisava administrar a Segunda Guerra, então não dava para fazer outra guerra na Palestina contra o Irgun. Mas um dos fundadores do Irgun, o Abraham Stern, não concordou com essa trégua e fundou o Stern, que pegou o sobrenome dele, que é a sigla em hebraico, quer dizer mais ou menos Lutadores pela Liberdade de Israel. Então esses dois grupos, Irgun e Stern, eram grupos terroristas que atacavam os mercados árabes, atacavam alvos civis, enfim, plantavam o terror na Palestina. E aí houve um certo enfraquecimento desses grupos, mas em 1943 o polonês Menachem Begin rearticulou o Irgun. E aí, de 43 em diante, o Irgun e o Stern, como a autora aqui fala, Helena Salem, vão botar para quebrar. Lembrando que o Menachem Begin se tornou primeiro-ministro israelense. Dá um Google aí, você vai descobrir que ano foi. Então, nos cargos políticos israelenses temos aí ex-terroristas, olha só, ex-extremistas militares. E aí, como a autora disse, como eu falei, esses dois grupos, o Irgun e o Stern, botaram para quebrar, porque em 1946, um exemplo, fizeram um atentado à bomba no hotel King David, em Jerusalém. Ligaram antes, informando da bomba, meio que as autoridades britânicas não levaram a sério e aí atacaram o hotel com bomba. Isso gerou 91 mortos e 41 feridos. Dos 91 mortos, havia ingleses, membros do exército, autoridades inglesas, árabes palestinos, claro, e judeus, né? E aí você vê. Por isso que é um grupo terrorista que eu falo que não vai ter base religiosa isso é base política. O terrorismo em si ele é político e militar. Ele usa discursos religiosos? Usa. Mas em essência ele é político e militar, porque um grupo terrorista que se diz judeu matar judeus, no mínimo é super contraditório, que nem o Estado Islâmico, Daesh, que se diz islâmico, e mata muçulmano a rodo. Os maiores alvos do Estado Islâmico são muçulmanos. Então,
não dá para levar como religioso um grupo militar religioso que mata seus irmãos, seus partidários religiosos. Então, como eu digo, grupo terrorista é político e militar. Usa de ideias e narrativas religiosas para se legitimar? Usa a religião como instrumento? Usa. Mas, em essência, é um grupo... Os grupos terroristas são políticos e militares. E aí a agência judaica oficialmente criticava os terrorismos do Irgun e do Stern, mas não fazia nada para impedir e, às vezes, até colaborava com esses grupos terroristas. Por quê? Porque o ataque deles às forças britânicas na Palestina, às forças militares britânicas na Palestina, pressionava o Império Britânico a ser a favor do sionismo ou deixar a administração. E aí, então, já finalizando o vídeo, terminada a Segunda Guerra, a Palestina estava conturbada por esses conflitos, não, pelos ataques do Irgun e do Stern, ataques a judeus, palestinos, aos próprios ingleses, e também o Império Britânico estava arrebentado, sofrendo dificuldades, porque tinha lutado uma guerra mundial, apesar de terem vencido a Segunda Guerra, junto com os alemães, apesar de o Império Britânico ter vencido a Segunda Guerra ao lado dos franceses, dos estadunidenses e da Rússia, estava quebrado, porque a guerra é um empreendimento militar, econômico muito pesado. E aí, com a Palestina, o pandemônio instalado na Palestina devido às imigrações judaicas desordenadas em massa e aos ataques dos grupos terroristas, a Grã-Bretanha, o Império Britânico, foi preparando sua saída da região, né? Lavando as mãos. É isso aí, não quero mexer com isso não, ONU. Fica para ti essa batata quentíssima, essa área super tensa, super violenta. Então foi colocando, foi, como a gente diz aqui, o Império Britânico foi tirando o seu da reta e colocando para a ONU. E isso é assunto para o próximo vídeo sobre a criação de Israel. Agradeço a audiência até aqui. Agradeço os elogios, curtidas, engajamento, compartilhamento. Se você gostou desse conteúdo, continue comentando, curtindo, compartilhando. Agradeço muito. Siga o canal também lá no YouTube. Mostre esse conteúdo para os seus familiares e amigos que querem saber sobre a questão palestina, sobre o que está acontecendo na Palestina. Que aqui eu estou dando uma contextualização de tudo para mostrar que é um conflito com origens bem pontuais, políticas e militares. Não é um conflito religioso, ancestral, milenar, entre duas religiões, judeus e muçulmanos. Vocês estão vendo que não é nada disso. É bem mais que isso. E esses discursos e ideias generalizantes e reducionistas não contribuem em nada para a gente entender o que está acontecendo na Palestina. Como eu sempre digo, em história, fuja de generalizações e de explicações simples reducionistas. Porque se algo na história é explicado com generalizações ou explicações simples e reducionistas, é isso e pronto, é isso e aquilo, bem, não está sendo bem explicado. Como a gente diz aqui no Brasil, né, o buraco é mais embaixo, nesse angu tem caroço. Então é isso, agradeço até aqui e essa semana ainda sai o próximo vídeo sobre a criação de Israel e vamos prosseguindo explicando o que eu puder aqui sobre a questão palestina. Obrigado e até o próximo vídeo.